Pode começar. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você está vendo esse vídeo. Eu e o Vitor ficamos encarregados do tema de ensaio de trincas por fadiga, técnicas de monitoramento e crescimento de trinca. Pode passar, Vitor. Então, fazer uma breve introdução sobre o fenômeno de fadiga, né, que consiste na nucleação e propagação dos defeitos do material, devido a ciclos alternados de tensão e deformação. Para que isso aconteça, você precisa de 3 fatores: as solicitações dinâmicas, solicitações de tração e a deformação plástica do material. Porque o que acontece? As tensões cisalhantes provocam um escoamento e acaba gerando intrusões na superfície. E aumentando a concentração de tensão, vai dar origem a uma descontinuidade inicial, que vai ser a nossa trinca. Isso se ela for feita exclusivamente pelo fenômeno de fadiga, mas também você pode fazer a trinca com um entalhe já inicialmente. E agora a gente vai falar da morfologia. Pode passar, Vitor. Na morfologia, você pode ver que ela tem esse aspecto de ondas, certo? Que são a morfologia da trinca por fadiga. Ali você tem a iniciação, que pode ser, como eu já falei, pela própria fadiga ou por um entalhe inicial. E logo depois dessa morfologia de ondas, você vê a ruptura catastrófica, que foi pelo fator que superou o K1C, como já visto anteriormente na matéria. Pode passar, Vitor. Então, entrando nas técnicas especificamente, temos a primeira, que é a técnica ótica. É simples e muito boa, já vem sendo usada há muito tempo, que é a observação do tamanho da trinca em si. Você compara ela com uma régua ou com a sua medida em específica, porque muitas vezes a trinca é microscópica. Então, você tem a utilização do microscópio óptico e do microscópio eletrônico de varredura, e você faz a simples comparação entre o tamanho da trinca e esse parâmetro que você já tem pré-definido. E você faz isso periodicamente ao longo do ensaio de fadiga ou do fenômeno de fadiga do componente em si. Pode passar, Vitor. E agora temos a técnica de réplica, que consiste em você fazer uma réplica de acetato de celulose da superfície do material. E conforme você faz essa réplica, você faz ela durante o processo do ensaio de fadiga. Então você para periodicamente o próprio ensaio, faz a réplica da superfície e continua o ensaio. Você vai medindo a velocidade da trinca através da função da variação da integral J desse material. Então você vai precisar do tamanho superficial da trinca e da sua profundidade, que é o que a gente já tem aqui, que é o tamanho superficial dividido por 2 vai ser a sua profundidade, e obviamente dos intervalos de tensão e deformação, que são os ciclos da fadiga em si. Quando você tem essas informações, você pode entrar nessa fórmula, 3.2 vezes WE vezes o tamanho da trinca superficial, mais 5 vezes WP vezes perdão, não é o tamanho superficial, é o tamanho da profundidade. Aí você tem essa fórmula com essas constantes. As constantes numéricas são decorrentes da geometria do corpo de prova e do perfil da trinca, enquanto esse delta WE e o delta WP é referente aos componentes elástico e plástico das variações de densidade de energia e deformação. O WP é para deformação plástica e o WE é para deformação elástica. Pode passar, Vitor. Nesse gráfico você tem aí a curva cíclica desse ensaio, onde você vai ter a tensão aumentando junto com a deformação e depois a queda de tensão e a deformação de volta do material. Uma nota é que esse ensaio não pode ser tido como único para o caso de trincas curtas, porque nas trincas curtas essa componente plástica não existe na ponta da trinca. Então você vai precisar de outras análises também para fazer o estudo desse caso. Pode passar, Vitor. E aí, abordando aqui também outras técnicas, uma das técnicas é de potencial elétrico, que basicamente consiste na aplicação desse potencial, no corpo de prova e a partir disso relacionar com o crescimento da trinca. Uma das grandes vantagens é você ter essa maior automatização da medição, então, por exemplo, comparado a olhar isso no microscópio, e você tem ali os dados em tempo real e você também consegue fazer isso de forma remota.
Essa forma remota pode ser bem vantajosa quando quando o material vai trabalhar em ambientes agressivos, por exemplo, para altas temperaturas, para aplicações, por exemplo, que precisam ser muito resistentes à corrosão, essas altas temperaturas. E esse potencial também pode ser aplicado com a corrente alternada ou corrente contínua. E aí, entrando um pouco mais em detalhe, por exemplo, para a corrente contínua, explicando aí um pouco mais, basicamente consiste na geração do campo elétrico a partir dessa introdução de corrente elétrica no corpo de prova. E aí você mede essas variações a partir do crescimento da trinca. Então, à medida que o corpo de prova vai mudando a geometria dele por conta desse crescimento dessa trinca, você tem essa mudança na corrente, tem essa mudança no campo elétrico gerado, e você consegue medir isso e relacionando com o crescimento da trinca. E aí, embaixo, tem aí, o esquemático, à esquerda, o esquemático de como funciona essa medição. Então, você tem ali no computador para fazer essas medições. Nós temos ali também um voltímetro ligado ao corpo de prova e também a DDP que está sendo dado no corpo de prova e para realizar essas medições. E aí, na direita, tem também o esquemático do corpo de prova, mostrando ali não só os lugares para prender ali, né, a amostra, mas também os lugares para você medir esse sinal. E aí, como eu falei, basicamente é uma relação matemática para você ver o tamanho de crescimento, o tamanho da trinca, né, com todas as medidas. Então, com o potencial que você está medindo ali, como também as medidas geométricas do corpo de prova. Mas a técnica é um pouco mais complexa que as outras, então você tem fatores adicionais a considerar, como, por exemplo, a resistividade do material e diferença na força eletromotriz que podem gerar a partir de diferenças térmicas da amostra, que também formação de óxidos na ponta da trinca, que pode alterar ali a resistividade do material ou o caminho da corrente. E aí, uma das grandes vantagens dessa técnica também é você poder usar ela para ambientes, para ensaios que têm variação térmica, porque você consegue ter essa relação não linear ali entre o esforço e a deformação, porque você mede basicamente a partir da diferença de campo elétrico. E aí, as técnicas de compliance, que foram as mais abordadas no nosso curso, que a gente tem muita familiaridade, é basicamente uma medição direta ali da abertura da trinca, do Mouth Opening Displacement, usando um clip gauge, e vai ser a partir de força mecânica, né? Então pode ser, por exemplo, de flexão, e a partir disso você mede o crescimento da trinca, e aí calculando o parâmetro de CTOD, por exemplo. Os sensores também podem ser utilizados, como, por exemplo, interferométricos, capacitivos ou os tensômetros. E aí a gente pensou aqui em abordar um desses outros sensores para não ficar na mesma aula que já foi dada em sala, né? Então, mostrando aqui o Backface Strain Gauge, que basicamente é um tensômetro que você bota, na verdade, na dorsal ali no corpo de prova. E aí você mede essa deformação e você relaciona com o crescimento de trinca. Então, nas imagens ali embaixo, na direita você consegue ver um esquemático de como funciona, né, onde a foi posicionado ali na dorsal, né, do corpo de prova. E na direita você vê como que esse crescimento de trinca implica, de fato, nessa deformação ali na parte de trás, né? E aí, a partir disso, né, o mesmo esquema, você relaciona essa deformação com o crescimento da trinca a partir de uma fórmula. Então, tem uma fórmula ali bem analítica, com vários coeficientes, ali na parte de baixo, na esquerda. E uma das aplicações é, de novo, aplicações de altas temperaturas, quando você não consegue usar um clip gauge ali na abertura da trinca. Então, talvez pode estar a altas temperaturas e o clip gauge ele não vai poder ser aplicado. De novo, existem muitas aplicações para corrosão, usando Backface Strain Gauge. E aí, eu trouxe também ali do lado um estudo que basicamente comparou as duas técnicas, tanto de Strain Gauge como também de Clip Gauge, para calcular, por exemplo, o CMOD, e calculou a partir das medidas o fator geométrico. E aí você consegue ver que essa correlação é praticamente direta, né? Então, as duas técnicas são, sim, basicamente equivalentes ali para você fazer essa medida, para você ter uma boa medida, né? E aí, por fim, a gente também trouxe aqui outras técnicas, né, para mostrar como que a pesquisa também para outras medições de monitoramento de crescimento estão muito abordadas, como, por exemplo, técnicas acústicas, que basicamente você faz essa medida do comprimento da trinca a partir do coeficiente de reflexão de ondas sonoras que são emitidas, e aí a técnica é Surface Acoustic Wave. Tem também outras técnicas, né, os check mais complexos ainda, como técnicas eletroquímicas, que funcionam basicamente como microscópio fotoeletrônico, e tem uma alta escala de precisão ali, para você medir para escalas muito pequenas de danos. Mas é basicamente só para mostrar como essa técnica ainda tem muitos desenvolvimentos e também muitas pesquisas para aplicações específicas. Mas é basicamente isso. Obrigado. Deixa eu parar a gravação.